Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Em 2024, o Brasil atingiu um novo recorde de liberação de veneno. Foram 663 novos agrotóxicos liberados para uso em solo brasileiro, 20% a mais que no ano anterior. Muitos desses venenos já existem no país, mas ganham uma nova formulação, são genéricos. O recorde não é surpresa. Ano passado, o projeto de lei 1459, conhecido como PL do Veneno, foi aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente Lula. Apesar dos vetos do presidente, o PL do Veneno é tão perigoso quanto o próprio agrotóxico. O projeto reduz as competências de órgãos fiscalizadores e flexibiliza o registro de novos agrotóxicos mutagênicos, cancerígenos e teratogênicos em nosso país. Somos recordistas em veneno. Qual o prêmio disso? Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. E hoje, também sobre o veneno. Olha, toda semana tem Cantos do Sabiá, toda semana tem comida de verdade, toda semana a agroecologia pode entrar na sua casa, mas você tem que abrir a porta, viu? Já seguiu esse podcast no seu Spotify e no YouTube? E mais importante, já indicou o Cantos do Sabiá para um amigo, para uma amiga? Faça esse canto ecoar cada vez mais longe, com cada vez mais agroecologia. A gente precisa de você. Divulgue esse podcast para um amigo, para uma amiga. Toda semana tem podcast. Segue a gente aí. Recordistas do veneno, mais uma vez. Qual o prêmio disso tudo? A gente discute isso e muito mais hoje com ela que faz parte da campanha, da coordenação nacional da campanha contra os agrotóxicos e pela vida. Participa com a gente Jaqueline Pivato. Ela é secretária executiva da campanha e hoje a nossa entrevistada Jaqueline. Muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, João Lucas. Boa tarde, bom dia aí, dependendo dos nossos horários. Agradecemos aí o convite, né? Sempre muito importante estar nesses espaços para poder trazer essa dimensão bastante preocupante aí que tu já coloca na sua abertura, né? Seguimos aí já há mais de muitos anos, quase 10 anos aí no ranking de maior consumidor de veneno do mundo. Isso não é bonito, muito pelo contrário, né? Isso traz consequências gravíssimas para a nossa realidade, para a saúde do nosso povo, para a qualidade do nosso alimento, para a nossa economia, enfim, temos diversos impactos e diversas consequências aí muito presentes na nossa vida. Em especial, agora um ano emblemático, onde a pauta ambiental está muito presente, né, no nosso meio, como também a gente olha para essa dimensão dessas liberações e desse recorde, dessa posição no mundo aí, e traz esse debate sobre o quanto isso tem relação direta com os impactos ambientais, mudanças climáticas, né? Eu sou Jaqueline, contribuo, como você falou, né, na nossa Secretaria Nacional da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, que é uma campanha criada já, vai fazer 14 anos agora em abril. Ah, que massa! A gente lança ela, inclusive, no Dia Mundial da Saúde, né, que é o 7 de abril, com esse recorte mesmo, né, de poder ser um espaço de comunicação com a sociedade brasileira, para a gente poder traduzir um pouco essa dimensão desses impactos, do que isso significa na prática e no cotidiano do povo brasileiro. A gente está lá, né, nesse primeiro lugar aí, disparado em relação ao segundo, inclusive, de consumo de veneno. Perfeito, é muito, muito legal você ter trazido essa abertura também, Jaqueline, porque uma coisa que eu gosto muito da campanha é que ela é contra os agrotóxicos e justamente pela vida. É muito importante que a gente saiba que agrotóxico é veneno e veneno mata. E é por isso que a gente vem discutir isso aqui. Todos os dados que a gente vai discutir aqui hoje, inclusive, fazem parte da campanha permanente contra os agrotóxicos. Eu recomendo que você que nos ouve e quer saber mais, passe lá também. E Jaqueline, você mesma colocou, né? Recordistas há muito tempo de consumo de veneno. Esse dado
triste. Entra governo e sai governo, é a mesma coisa. O agrotóxico segue campeão. Por que é tão difícil barrar o veneno no Brasil, Jaqueline? Pois é, bonita a sua pergunta. A gente, campanha, quando eu falo nós, né, nós somos uma rede ampla. Então, hoje, 14 anos depois, podemos dizer assim que somos centenas de sujeitos coletivos, organizações, dos mais diversos setores da sociedade que se juntam nessa bandeira para anunciar, né, que o agrotóxico é veneno, que o veneno é feito para matar, ele tem a sua origem criada numa dinâmica de guerra, né, então o princípio que surge os agrotóxicos na agricultura, ele vem dessa dimensão, né, de um produto feito para matar os seres vivos, né. Então, ele não podia ser bom, não tem como ser bom. Assim, e esse conjunto de entidades vem se debruçando aí a tentar cada vez mais mostrar isso de forma mais concreta, né, na realidade das pessoas. Então, hoje a gente conta com as instituições de saúde das mais renomadas, né, importantes da ciência brasileira, estou falando de Fiocruz, falando de Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Instituto Nacional do Câncer, enfim, né, um conjunto bastante amplo aí de pesquisadores e sabidos aí, né, da nossa saúde, debate de saúde coletiva, que vem sistematicamente organizando isso, essas relações. Nós temos também esse grupo, quando a gente coloca lá na campanha Pela Vida, né, essa dimensão do movimento agroecológico, quando a gente denuncia esse modelo do agronegócio e aponta uma saída bastante concreta que existe e que tem sido cada vez mais projetada e defendida nas bandeiras de luta que é esse movimento agroecológico, né, representados pela Articulação Nacional da Agroecologia, pela Associação Brasileira de Agroecologia, pelos movimentos campesinos e de povos tradicionais e originários, né, então, organizações quilombolas, organizações indígenas, toda essa intercâmbio sociocultural que se dá a partir do debate da agroecologia, a gente também tenta trazer nessa rede de comunicação e articulação que é a campanha. Que muitas vezes, Jaqueline, são as primeiras pessoas que sofrem com os agrotóxicos, né? Que estão ali no plantio, que estão ali na frente, né, Jaqueline? Os impactos dos agrotóxicos nos territórios, eles se apresentam de forma muito mais cruel, perversa, né, e presente, quando você vê lá um avião de veneno jogando veneno na produção, na casa das pessoas, né, nas comunidades, nas crianças, nas escolas, enfim, isso é cotidiano no nosso país. Arma de guerra, você bem colocou, né? A arma química, literalmente. Então, essa presença do uso de agrotóxicos como arma química nos territórios do nosso país tem sido cada vez mais presente e constante. A gente recebe informações e denúncias diariamente, e isso é bastante gritante, né? Mas também no impacto em relação à agricultura familiar, né, à agricultura orgânica, ele é muito presente. Né? Então, as pequenas propriedades que vêm se desenvolver com a produção agroecológica e orgânica têm sofrido as consequências de ter o seu vizinho utilizando veneno, né, de ter essa presença muito forte do agronegócio nos territórios do nosso país, e acaba, inclusive, em algumas situações, inviabilizando, né, o crescimento da agroecologia. Assim, são projetos antagônicos e que não é possível, né, você ter uma comunidade agroecológica vizinha de um grande latifúndio do agronegócio, que joga veneno a qualquer hora, de qualquer jeito, né, e sem respeitar o mínimo de legislação que existe nesse país, que nós temos essa fragilidade. Assim. Daí, quando você pergunta lá no começo, por que a gente ainda assiste isso, né? Tanta liberação. Assim, a gente lida com uma força interna, né? O que a gente pega lá o mapa do nosso Congresso brasileiro, né? A bancada ruralista, a representação das empresas, do agronegócio está ali dentro e está de forma majoritária, né? Então, a tomada de decisão em relação a como se organiza a agricultura no nosso Brasil passa por ali e está na mão desses caras, né? Então, a importância da gente ter espaços como esse programa de rádio, espaços que a gente consiga expor para a população o nível de influência que, por exemplo, um voto lá no seu território tem, lá na frente com essa realidade, é bastante importante, né? Então, hoje nós temos dominado
no espaço de tomada de decisão do nosso país, por mais que a gente tenha um presidente da República que foi eleito pelas forças populares, né, que foi um trabalho do conjunto das forças de esquerda do nosso país, nós ainda temos uma conformação de um Congresso de dominação do agro, né? E é esse espaço aí que é onde a gente precisa conseguir avançar a partir de mobilização popular, de conscientização das pessoas, da busca por alimento saudável. Então, cada vez que a gente consegue convencer as pessoas de que ela pode procurar, e ela deve defender as feiras, os espaços alternativos de comercialização, a reforma agrária, os territórios que estão produzindo comida sem veneno, mais a gente vai dando espaço para crescer essa nossa capacidade de resistência, né? Então, o Brasil, lá em 2008, foi quando ele alcança essa posição no ranking, né? E a gente nunca saiu de lá, e a gente segue tendo essa posição num nível bastante assustador em relação ao segundo colocado, que é os Estados Unidos, né? Então, a gente tem quase que o dobro à frente de consumo de veneno. Isso. E fizemos aí algumas contas aí, né, olhando em relação à sistematização de dados que o próprio Ministério da Agricultura, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proporciona, né? Então, os últimos dados agora, ó, em junho de 2023, havia 494 ingredientes ativos de agrotóxicos com uso autorizado no nosso país. Dentre esses daí, 370 são produtos químicos industriais, né? Então, e desses 36 feromônios sintéticos, 3 tem um nome muito difícil, né? Mas são produtos que têm já em sua essência origens de danos, né? Comprovações científicas aí dos seus danos. E desses 370, isso é bastante impactante, ó, 195, mais da metade, né, 52,7% na conta aqui, não tinha uso autorizado na União Europeia em 2023. Então, veja, o mundo inteiro não usa, e aqui estamos nós. A Europeia nós. não usa e a gente usa mais da metade. E desses também, 172 estão aqui, né, permanecem em uso no Brasil desde 2003. Nossa. Então, é isso, assim, né, os dados... Lá em 2003, autorizado, 2023, a gente segue com eles autorizados, não tem reavaliação, quando tem, a gente não consegue banir, né? Então, a gente ainda segue com uma dependência muito grande aí de produtos desatualizados, comprovadamente que causam graus bastante elevados de intoxicação, quando não câncer, né? Mutações genéticas, etc. Então veja, e veja que interessante, Jaqueline, você trouxe esses dados, né? Eu trago outros também de números de agrotóxicos liberados. Segundo o jornal Brasil de Fato, dos novos liberados, 199 eram para a produção de veneno, né? Que é esses insumos. E 464 para uso direto de agricultores. Então, se a gente está falando de veneno, desses riscos à saúde, imagine esses riscos a agricultores que têm acesso direto a esse veneno, né? Exato. E ainda assim, né, a gente tem um discurso do agronegócio, quando a gente questiona isso, de que é a modernização, né? Quando a gente foi conversar enquanto sociedade civil com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que era o órgão, né, que responde pela saúde, eu falo porque com a aprovação do pacote do veneno, que é aquilo que você falava lá na introdução, a gente sofre uma violação muito grande, né, que a gente, inclusive, defende a inconstitucionalidade desse projeto de lei que foi aprovado, o pacote do veneno, porque tira a dimensão desse olhar da saúde, desse olhar ambiental. Fica só uma unidade de coisa fazendo. Só o agro dizendo que pode ou não pode, né, quando as consequências humanas e ambientais não são consideradas. Isso é muito grave, e mais do que grave, é inconstitucional, né? Então, a gente também tem essa pauta aí no judiciário brasileiro. Perfeito. Nós entramos com uma ação de inconstitucionalidade contra esse projeto de lei, ou agora lei, né? Mas o que eu queria dizer é que a Anvisa, na época, disse para nós que essa velocidade, né, que começa a aparecer lá no governo Bolsonaro e que, infelizmente, agora no governo Lula não tem se mostrado diferente, né, de números, a cada dia a gente abre o Diário Oficial e tem lá números absurdos de venenos autorizados.
ela se deu por uma atualização, né, uma certa agilidade, assim, mas o que a gente sabe que isso não é real, assim, primeiro que não tem nenhum novo mecanismo, né, de avaliação em relação a isso daí. Não são moléculas novas, como eles colocam, para modernizar, para tirar aquelas mais impactantes de uso, né, não tem nada disso, são simplesmente repetições e novas patentes e enchendo aí muitos aí nesse grau aí que eu coloco para você das proibidas na União Europeia e em outros países, ou seja, a gente tem essa característica de uma grande lixeira química mundial. Perfeito. Onde, né, as empresas nacionais e internacionais vão autorizando aí... E com a entrada de tantos genéricos, aí você consegue, sei lá, banir um, mas tem lá, o mesmo, está aqui, a mesma coisa, a mesma formulação com outro nome, né? Com a entrada de tantos outros genéricos. Exato. E então nós temos uma situação muito grave. E agora nós passamos estamos agora, né, vivenciando um processo de regulamentação dessa lei. Olha só. Então, de certa forma, ela ainda não está funcionando no seu formato que foi aprovada, né? E isso ainda tende a piorar, porque, querendo ou não, ainda tem, né, esse envolvimento da Anvisa e do IBAMA. Isso tende a ficar cada vez mais distanciado na medida que a regulamentação da lei do pacote do veneno aconteça, né? Menos saúde, e a gente passa a ter... Exato. Então, esse ponto da retirada da Anvisa e do IBAMA é só um dos elementos bastante complexos do pacote do veneno e perigosos que a gente sabe que foi aprovado, né? E que, por mais que o presidente Lula tentou vetar aquilo que eu falava antes, né? Ele não conseguiu segurar, porque tem um lobby muito forte do agronegócio, né? Até os vetos caíram, né, Jaqueline? Caíram todos, sim. E você trouxe um histórico interessante, e eu quero, de 2008, né, que a gente começou a subir e nunca mais deixou de ser recordista, né? De 2016 até agora, 2025, apenas um ano recuou na entrada de venenos, que foi 2023. É um recorte bem interessante para a gente, inclusive, pensar aquilo que você falava, né? O voto, a política dentro disso. Quando a gente sabe o que aconteceu em 2016, com a queda da presidenta Dilma, presidenta eleita, a entrada de um governo temporário, depois substituído por Bolsonaro, e aí 2023 uma queda. É possível retomar esse momento de defesa, mesmo que uma pequena queda, ainda vitoriosos na entrada de veneno, mas um pouco menor, Jaqueline? João Lucas, a gente sempre acredita que é possível, né? E é por isso que a gente existe ainda e permanece em resistência, em articulação e tudo mais. Essa é uma pauta que, falar de agrotóxicos e essa relação que o Brasil tem no mercado de agrotóxicos e no agronegócio, ela tem um contexto internacional, ela tem uma esfera de articulação que ultrapassa as nossas fronteiras, né? Até porque a nossa realidade não difere, né, de outros países do sul global. A gente faz parte de núcleos que estão debatendo essa necessidade de uma regulamentação internacional em relação aos agrotóxicos, né? Parar com essa dupla moral de que lá na Europa não pode, mas aqui pode, né? E quando, em especial, tem a ver com a saúde humana. O que a gente tem percebido, assim, que quanto mais a gente consegue criar espaços de unidade, propor políticas públicas para tentar reduzir a presença dos agrotóxicos, mais a gente consegue ir avançando com a agroecologia e até mesmo com o nível de consciência da população brasileira, né? Então, como tu fala, né, no processo eleitoral, falar de agrotóxicos na jogada não é interessante. Lá, talvez, há 20 anos atrás, a turma ainda tinha aquela falsa ideia de que agrotóxico era remédio, né, eram umas coisas assim. E tinha outros nomes, né? A gente não falava de veneno. Exato. Não tinha tanto medo, né? Mas a gente conseguiu, enquanto sociedade, elevar a nossa capacidade de compreensão, de entender que isso é ruim, é veneno sim, mata, faz mal, tem vários casos, né, de mortes, de intoxicações graves, situações irreversíveis na vida das pessoas, né? Quando sai aquela pesquisa do leite materno, né? É muito, simbolicamente, assim, é muito assustador para uma mãe saber que a única fonte de alimento nos 6 primeiros meses de vida de uma criança é o leite materno e que ele pode estar contaminado com veneno. É a morte, é uma morte mesmo antes da vida estar posta. Muito assustador. Né? Exatamente. Então, a população hoje, se você sair na rua e onde você estiver e perguntar,
ela já reage se não quer agrotóxico. Se você oferecer para ela um prato com veneno e um prato sem veneno, ela vai pegar o prato sem veneno. Porque ela já entendeu que isso, né? E aí, isso é um ganho da nossa parte, do nosso trabalho. Nosso, que eu falo, sociedade crítica, né? Que se articula e que constrói aí saídas. Então, na medida que a gente consegue avançar com essa comunicação, com essa informação e formação, a gente consegue estabelecer correlações de força para avançar com políticas públicas que reduzam essa presença do veneno, que é o caso das leis mais restritivas, né, de você tentar... O Ceará está passando por um impacto muito forte, daí reflete lá, mas ele é tão grave no cenário nacional, porque o Ceará é um exemplo de resistência na pauta da pulverização aérea. Tem lá a lei Zé Maria do Tomé que proíbe, né, a pulverização aérea, e agora eles investiram lá em trazer os drones para passar veneno, né? E a gente sabe o quanto o drone é tão mais assustador do que o próprio avião tripulável lá, por conta que ele é pequeno, ele vem mais baixo, ele vem mais perto das pessoas, das casas, das águas, né? Enfim, então ele é tão violento quanto. Ele nos lembra, mais uma vez, eu vou trazer, que você colocou, que eu acho perfeito, é um instrumento de guerra, é uma arma química. A gente tem imagens, assim, das pessoas nas suas casas, nas comunidades, e o drone passando praticamente no quintal, assim, da pessoa, né? Então, a altura que ele vem, ele é muito mais assustadora, assim, né? E a pulverização aérea é uma bandeira que, nacionalmente, nós temos, né, projeto de lei para tentar proibir ela em âmbito nacional, nós temos vários municípios e estados que já conseguiram avançar nesse sentido, né? Quando não proíbe no município, no estado proíbe nas áreas que tem populações, escolas, comunidades, né? Então, essas leis, elas podem parecer muito pequenas diante do todo, mas para aquele território, para aquele processo, ela tem um impacto muito importante, né? Tanto no sentido da preservação ambiental e da vida, da comercialização, da produção de alimentos, como também do ganho de simpatia da própria sociedade sobre você ter um ar mais puro, uma água mais tranquila, né? Teve um outro dado também que fortalece muito essa dinâmica que coloca, que foi uma pesquisa que saiu em relação à água. Sim. Das torneiras das cidades brasileiras. Então, tem até num site, que a Agência Brasil soltou isso nacionalmente, tem no site, você vai lá, bota o nome da sua cidade, e aparece o tanto de veneno que foi encontrado na água da torneira, né? Perfeito, então, porque às vezes parece tão distante, né? Parece uma coisa, é um problema do campo, boa sorte o campo e ele que resolva. Não é. Ele está presente nas cidades, no campo, na comida que a gente pega e leva para nossa casa também. Olha, exato. Ninguém está a salvo. Ninguém está a salvo. É uma frase que eu uso muito aqui. Infelizmente, o veneno ele é muito democrático. Ele vai chegar para mim, para você e para todo mundo. Exatamente. A gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui no nosso programa, mas volta já com mais Jaqueline Pivato, mais um pouco sobre o veneno, os recordes que o Brasil bate novamente, mas também, quem sabe, enxergar alguma janelinha para a gente sair desse lugar. Fique aí! A gente volta já. Você conhece o Voaflix? O Voaflix é uma vasta coleção de quase 40 anos em arquivos. No Voaflix, o conhecimento se torna acessível, transformando memórias em ferramentas de ação, aprendizado e transformação. Temos milhares de vídeos, áudios e textos, organizados de forma simples e intuitiva. Esses arquivos contam a história da convivência com o semiárido e do movimento agroecológico em Pernambuco. Tudo isso a um clique de distância. Você pode ver, ler ou ouvir. Disponível para qualquer um, em qualquer lugar. Porque nossas lembranças e memórias são mais que histórias do passado. Elas são futuro que construímos juntos todos os dias. Acesse voaflix.centrosabiá.org.br. Voaflix, acervo digital do Centro Sabiá. A agrotóxico é um veneno muito perigoso. Foi a experiência mais horrível da minha vida. E ver minha filha morrendo no hospital do Ponto Socorro em Serra Talhada. Faleceu por causa do veneno. Agrotóxico para mim é morte. É um veneno que mata. Agrotóxico é veneno, e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto.
Escolha a vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Jaqueline Pivato, ela que faz parte da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Hoje nosso assunto é Brasil, recordistas em veneno. Jaqueline, a alta dos venenos já não é mais novidade nem surpresa. São mais de 20 anos de aumentos na liberação de insumos para o Brasil. Hoje há uma dependência do veneno no mercado brasileiro? E uma dependência para quem? Pois é, nós temos um modelo hegemônico no nosso país que se chama agronegócio, e o agronegócio só se faz com semente transgênica, subsídio, crédito, né, e veneno, e terra. Então, isso é um ponto fundamental, né? A não realização da reforma agrária no nosso país, a não garantia de defesa dos territórios originários, quilombolas, indígenas, né, a não demarcação, a não garantia da distribuição de terra para cumprir a sua função social no nosso país é o central, né? Que é onde a gente não consegue avançar e é onde a gente não consegue, de fato, colocar quem, de fato, produz comida em cima e a terra para cumprir a sua real função. Então, hoje, a lógica do agronegócio é uma lógica que chega na cadeia do pequeno agricultor. Então, assim, ele é refém, ele vai comprar uma semente. Sai você na rua hoje e vai tentar achar uma semente de milho crioulo, por exemplo. Não tem. Só tem milho transgênico, né? Se você quiser produzir uma soja lá no teu quintal para fazer um experimento, você não consegue encontrar um grão de soja orgânico ou convencional. Assim, a grande maioria da produção ela é transgênica e essa transgenia ela tem dono, né? Isso é uma lógica das patentes. Não, literalmente dono, né? Se você não entendeu, você que está nos ouvindo, literalmente patenteadas, né? Elas têm, se você plantar a semente de alguém, você tem que pagar para ela a rentabilidade do que você colheu dessa semente. Então, assim, você é refém de um mercado, né, de um modelo de produção que tem nome e tem essa cara aí que a gente basta rodar os campos do nosso país que a gente enxerga, né? Grandes latifúndios, monocultivo, degradação, né, e todo esse cenário. Muito pouca presença de mão de obra no campo, né? Então, cada vez mais as pessoas e os territórios esvaziados das populações humanas, e quando elas estão em torno, elas estão em disputa. Seja as comunidades indígenas e quilombolas nos territórios tentando resistir para permanecer nos seus espaços ancestrais ali, né, onde sabem e dependem para viver, seja o pequeno produtor que está ali com as suas cercas e pagando os boletos do banco, dos créditos, das coisas que ele não dá conta de se manter, porque é isso, né, competir com o agronegócio da sua forma, na lógica do mercado, não é para o pequeno, né. E aí a pequena agricultura, ela é vitimada porque se ela tenta fazer um movimento para o lado alternativo, né, de produzir variedade, de produzir com qualidade, ela tem a dificuldade da comercialização, ela tem a dificuldade da própria produção agrícola do solo mesmo, porque está contaminado com sua vizinhança, né, com muito pouco subsídio para isso, mão de obra quase nenhuma, né, então é esvaziamento da juventude do campo, então a gente tem um cenário dominado aí por uma lógica que é perversa, assim, né, e que precisa ser mudada, e não é só porque a gente quer, é porque as necessidades de sobrevivência humana na Terra estão apresentando para nós situações que ou a gente muda a forma de organização das sociedades, daí não é só um problema do Brasil, ou a gente vai pagar bastante caro com isso, né, então o agronegócio ele tem impactos no ambiental muito fortes, né? É o maior problema ambiental que a gente tem no nosso país, no nosso continente, aqui nos nossos vizinhos, é a presença do agronegócio, sobre o que diz respeito à preservação da biodiversidade, né? Então, e aí os agrotóxicos dentro disso, primeiro o elemento a terra, né? Concentração da terra, que é algo gravíssimo, e aí os recursos naturais, né, os minérios, e também podemos até dar um nome mais amplo para isso, o agrominério negócio, né, que daí vai para a dimensão também da mineração, de todo esse cenário,
Mas o agrotóxico nesse campo, ele ainda vem para impactar e influenciar ainda mais, né? Que é isso, a soja transgênica, ela não desenvolve se você não passar o Roundup, o glifosato lá, né? Ela é feita para ser resistente àquele... Ela é feita para ser envenenada, né? Exatamente. Então, você compra já a semente e no passado, quando as pessoas, você vai conversar com os mais sabidos aí do passado, os agricultores, eles lembram que eles, quando iam atrás de algum tipo de agrotóxico, algum veneno, é porque, de fato, eles tinham um problema que precisava resolver ali, era uma lagarta, uma situação ali que eles já tinham tentado várias coisas e não conseguia. Hoje, o agricultor, ele vai comprar, ele sai lá da loja agropecuária lá com o pacote das sementes, já fertilizadas, cheia de coisa química, as embalagens de agrotóxicos já junto, na mesma compra, no mesmo dia, porque ele já sabe que é aquilo ali, assim, ele não, né? A lógica do agronegócio já diz para ele, você vai plantar, daqui a determinado período você vai passar esse veneno, depois você vai passar esse outro, e depois você vai colher. E aí você vai passar lá na cooperativa, pagar os royalties. Ainda tem isso. E porque você plantou a semente, então é isso, é um ciclo de mercado, uma mercadoria, assim, não é comida. Nós não estamos falando de produção de alimento, não estamos falando da cultura de produzir. Eu me lembrei... que é a agricultura. Eu me lembrei muito de uma entrevista que a gente teve aqui com Célia Souza, ela que faz parte do Pacto Pageu Sustentável. E ela falou que o agrotóxico ele é perigoso porque ele não só envenena a planta, ele envenena as relações, ele envenena todo o processo da produção de uma comida, um processo que é sagrado, que é antigo, que é dos nossos povos, né? E você trouxe cultural, exatamente. Você trouxe essa coisa da alimentação, eu acho perfeito, porque existe um mito de que o agro alimenta o Brasil. Não é verdade. 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas vêm da agricultura familiar, segundo o próprio IBGE. Então é preciso entender o que é esse agro, aliás, e a quem ele serve, Jaqueline? Ele serve ao capital internacional. O agro produz mercadorias, que a gente chama de commodities, né? É isso, perfeito. E que é isso? É a cana-de-açúcar para a produção de combustível e enfim, né, algumas situações aí da açúcar em si. A gente tem a soja, ração animal, combustível e várias outras dimensões. A gente tem o milho, que também vem nessa lógica. Estou falando das cinco mais produzidas no Brasil, né? E a outra é o algodão. A grande maioria dessa produção, e daí muito grande mesmo, chegando a 80 e poucos %, é para exportação. Sim. Então, assim, né, não fica aqui, é mandado para fora do Brasil, assim, né? Então, a gente ainda tem essa lógica colonial de produção de matéria-prima, né, para o mercado internacional. E ainda o agro, ele traz essa dimensão da padronização da produção, né? Então, é isso. Quando a gente fala do debate cultural, hoje, se você vai pegar lá um produto derivado de soja aqui, e lá na Índia, ele é o mesmo, assim, sabe? Sim. Ele tem a mesma... Então, é isso. É você pôr para o mercado um nível de produção de produtos alimentícios, agroindustrializados, padronizados, né? Então, essa lógica da globalização e da internacionalização da produção, ela vem também nesse embate, nesse choque cultural, de que é isso, porque fica claro que essa dimensão da produção de comida está na mão do pequeno e das comunidades, né? Porque é isso, quem ainda faz a prática da produção de alimentação não são essas empresas que têm o domínio da terra, né? As empresas estão produzindo mercadoria para negociar na Bolsa de Valores, para ganhar dinheiro, lucros em cima disso. A gente não come algodão, a gente não come soja, a gente não come esse milho que a gente está falando. Exato. Claro, a gente é refém, a gente tem demandas em relação a essas mercadorias, ninguém está negando isso, né? Sim. Agora, o que a gente está dizendo é que é isso, o grau de concentração de terra na mão das empresas para a produção dessas mercadorias impacta diretamente a qualidade de vida e a possibilidade de vida, inclusive, né? Essa relação direta com a fome, né? Com desemprego, com violência, está tudo interligado. Mas está dizendo que, então,
A violência das grandes cidades é culpa do agronegócio? É culpa do agronegócio, sim. Porque expulsa as pessoas, porque domina valores, né? Então, o preço da cesta básica está na mão deles. Eles não produzem todos os itens da cesta básica, mas a lógica do mercado, da bolsa de valores, toda essa influência no mundo internacional, impõe sobre as populações, e não é só o nosso caso do Brasil, o preço das coisas, as regras das coisas, e a lógica da disponibilidade desses bancos de alimentos, né, dos estoques de alimentos das nações, etc. Então, é isso, nós temos um inimigo muito presente no nosso cotidiano, assim, que não é um inimigo lá da roça, e ele é um inimigo das sociedades que pretendem ter uma vida mais igualitária, mais justa e mais possível, né? Ambientalmente falando, socialmente falando, culturalmente falando. E um inimigo que chega para todos nós, né? E aí, Jaqueline, quem está nos ouvindo, e eu também, eu me coloco nesse pacote também, pensa assim, estamos fritos, ou melhor, estamos envenenados? E eu lhe pergunto, lhe convido, aliás, mais uma vez, para falar sobre o que pode ser feito e o que está sendo feito, não só pela campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, mas pela sociedade, enfim, pelas pessoas, o que pode ser feito para que a gente combata o veneno, combata esse mal pela raiz. Legal. João Lucas, é uma coisa que eu acho bastante importante hoje a gente dizer, acredito que tem um público jovem, né, um público bastante interessado pelo assunto nos escutando. A gente precisa conversar. Acho que a primeira coisa, assim, é esse interesse em conversar, esse interesse em escutar, esse interesse em buscar qualificar as nossas informações para defender as nossas ideias, né? Sair desses âmbitos de disputa e briga né, e espaços que não nos levam a nada, tentar isolar a violência com argumentos reais, concretos, né? Buscar conhecer, buscar visitar as feiras, buscar defender esses espaços que são mais alternativos, assim, ter essa postura humana, né, de cuidado com a vida, de cuidado com o meio ambiente, na minha opinião, assim, é um passo talvez o mais importante que o ser humano precisa dar hoje, né? Então, nós estamos vivenciando situações horríveis, né, de agressões e de perca da vida, coisas muito fúteis e que não têm sentido algum. Assim. Então, a nossa juventude precisa se antenar e perceber que essa geração mais velha e a geração que está vindo mais novinha depende muito deles no sentido de se colocar, né? Se colocar de uma forma mais saudável. E aí a campanha, ela é uma rede que tem esse envolvimento amplo aí de organizações, e a gente tem tentado fazer, assim, tanto processos mais de diálogo, né, de oficinas, formação, assim, com as pessoas no geral, tanto nos movimentos, como nas ruas, nas feiras, nos espaços, mas a gente também tem tentado ajudar a organizar espaços de resistência. Então, assim, a gente faz encontros com campo parlamentar, né, desde vereadores lá nos municípios, com associações de consumidores, com associações de moradores, enfim, a gente conversa com as cooperativas, a gente tem tentado criar espaços para avançar com políticas públicas que fortaleçam a agroecologia e tentam barrar um pouco esse avanço do veneno, né, que é essas leis e essas medidas mais de proteção na agroecologia, agricultura orgânica, enfim. A gente também tem pautado no âmbito nacional a necessidade de um programa nacional de redução de agrotóxicos, que é o Pronara, né? Então, a gente é uma pauta que tem um pouco mais de 10 anos, assim, e a gente está dizendo para o governo Lula que já passou muito da hora desse programa estar em ação, que é um programa, não é nada radical de tirar os venenos do mercado, não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário, ele vem no sentido de instigar e criar mecanismos para a gente conseguir avançar com assistência técnica, com alternativas aí, com comercialização, com formação técnica, enfim, para a agroecologia. Então, esse programa ele está pronto, já faz um tempo, está na mão do governo federal, e nós estamos aguardando, cobrando aí, né, para que ele seja implementado. Tem uma previsão, inclusive, para março, agora, o lançamento desse programa, que é uma pauta que vai nos ajudar bastante nesse indicativo. E a gente tem também
avançado no aspecto das denúncias, não só no sentido de denunciar por denunciar, mas sim tentar criar mecanismos de responsabilização dos agressores, né? Então é isso, você conseguir identificar o latifundiário que está envenenando a comunidade, a empresa de agrotóxico que está, né, vendendo sem responsabilidade, isso desde o âmbito da legislação internacional, como também com processos mais coletivos aí de judicialização das denúncias. Então, a gente fez materiais aí ensinando e contando um pouco para todo mundo como é que faz uma denúncia, como que a gente pode, para quem que a gente pode ligar, para gente, que jeito que a gente tira uma foto, que jeito que a gente filma, né? Como coletar uma água para dizer que ela está ou não intoxicada, enfim, vários mecanismos aí de tentar avançar nesse sentido, e organizamos um coletivo jurídico que são formado por advogadas e advogados populares e organizações de direitos humanos que são profissionais da área, né, que podem transformar isso tudo que a gente está falando em processos judiciais para a gente tentar tanto reparar situações, como dar um pouco mais de cobertura para as pessoas que são cotidianamente violadas, né, como também criando leis mais protetivas aí para a gente avançar, ajudando, né, na construção dessas leis mais protetivas para a gente avançar em âmbito nacional e internacional. É isso. E é por isso que a gente sempre reforça aqui, né, que a luta contra os agrotóxicos, contra o veneno, é mesmo uma campanha permanente. Bem, como a nossa conversa está chegando nos finalmente, Jaqueline, eu trago a pergunta que eu sempre faço para todo mundo aqui, é o quadro Mete o Bico. Mete o Bico é onde o convidado traz seus pontos finais e metem o bico na questão. Jaqueline, somos novamente recordistas de veneno. Qual o prêmio disso para o nosso futuro? Mete o bico. É o não futuro, né? O que a gente ganha com isso é o não futuro. Então, a gente não pode mais ser esse campeão. A gente tem que sair dessa escala e não só sair em prol, né, em detrimento de outros, alcançando esse nosso lugar. Muito pelo contrário, a gente precisa, Brasil, com essa característica de um país continental, né, com essa sua riqueza de biodiversidade, de cultura, a sua influência no âmbito internacional, ajudar o mundo todo, né? Nós vamos sediar os momentos importantes do debate ambiental, aí tem essa COP30 lá em Belém, né? Temos também um encontro no Rio de Janeiro aí dos BRICS, que a gente também está envolvido. A gente tem acompanhado esferas importantes para dizer para o mundo que a gente precisa mudar e que a gente precisa sair dessa lógica, né? E aí eu convido cada uma que está escutando a falar mais sobre o assunto, né? Tentar procurar, entrar no nosso site aí, buscar informações, né? Quando tiver oportunidade, tiver alguma feira na sua cidade, alguma outra rádio, algum grupo de estudantes, enfim, né? Vamos organizar roda de conversa, espaço para a gente dialogar sobre o assunto e tentar conversar com o vereador da sua cidade. Vai lá e pergunta para ele, fala, moço, você gosta de ter veneno aí na sua comida, né? Como é que a gente pode avançar com um projeto de lei aqui na minha cidade para não ter tanto veneno jogado na minha cabeça de avião? É um absurdo olhar para cima e ver um avião tacando veneno. Assim. Então, a gente tem que criar esse sentimento de responsabilidade coletiva aí para fazer a organização e jogar o pepino no colo de quem quis assumir, tá lá, né, assumindo esses espaços de tomada de decisão aí para a gente conseguir avançar e denunciar, companheirada. Precisamos denunciar. Tipo, viu coisa, né? Tá em dúvida, acha aquilo um absurdo, tira foto, joga nas redes, chama a gente para conversar, né? Vamos tentar avançar cada vez mais nesse sentido, porque é isso, para a gente ter um futuro, a gente precisa mudar radicalmente o nosso jeito de ver as coisas, o nosso jeito de lidar com as coisas. Não é normal, não é saudável, não é natural e não vai se resolver sozinho. A gente precisa se somar para ajudar a resolver, porque é isso, tá? Como dizia a minha avó, o cocô grudou no tamanco e a gente precisa dar um jeito de tirar de lá. Perfeito. Agrotóxico, minha gente, é veneno. Veneno mata. Por isso que a nossa campanha
é permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Adiciono aqui pelo futuro também. Jaqueline, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas foi um prazer conversar com você, viu? Obrigada, João Lucas. O prazer é nosso. Tamo aí, sempre que precisar. Maravilha. Gente, hoje eu conversei com Jaqueline Pivato, ela que faz parte da coordenação nacional da campanha contra os agrotóxicos e pela vida. É secretária executiva da campanha. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui, mas eu quero convocar você de novo para mudar a vida de muita gente no campo, na cidade, na agroecologia. Por que você não vem com o Centro Sabiá em 2025? Doe hoje e garanta o amanhã. Com menos de R$1 por dia, você se torna um guardião da Caatinga e apoia o Centro Sabiá na assessoria a famílias agricultoras que implementam iniciativas de adaptação climática e recuperam a floresta da Caatinga. Mas a hora é agora. É no semiárido que estão concentrados mais da metade dos estabelecimentos da agricultura familiar do Brasil, ou seja, quem combate a fome. E a desertificação desse território gera novas ondas migratórias e coloca em xeque a nossa capacidade de produzir alimentos, extrapolando os limites do semiárido. É pensando em tudo isso, toda essa luta, que nós convidamos você, convocamos você a fazer parte dessa luta pelo semiárido, pela agroecologia, pela alimentação. Doe hoje e garanta o amanhã. As doações mensais são essenciais para a continuidade do nosso trabalho aqui do Centro Sabiá. Mas você também pode participar com uma doação pontual. Quer doar? Quer fazer parte? Acesse centrosabiá.colabore.org.br. Eu vou repetir, centrosabiá.colabore.org. Vem fazer mudança! Pessoal, é isso. Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que participou com a gente aqui hoje. Siga-nos acompanhando pelas redes Twitter, Instagram, Facebook. Procure por Centro Sabiá. O Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos, locução. João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.